Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E bom, estamos recebendo no Conexão Poder o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges. Programa polêmico, perguntas polêmicas, assuntos polêmicos, né? Com o não menos polêmico João Pedro Marques, da revista RDM, da revista Três Poderes, Jornal do Ônibus. O que mais que você tem, João Pedro? Aqui em Mato Grosso tem um monte de coisa, né? Aí, tem em Brasília, a revista... Direto de Brasília, e tem coluna no site Repórter MT do JP, quem quiser conferir, é só entrar lá, tem a carinha do JP, clica lá, você vai ler a coluna do JP, que é direto de Brasília. Como Neus Veículos também tem um... Né? Assuntos quentes de Brasília. Repórter MT. Fala com o JP. Bom, procurador, bem-vindo ao Repórter MT, ao Conexão Poder também, né? Quero começar com um assunto bastante polêmico, que é grana, dinheiro. O orçamento do Ministério Público está em torno de 450 milhões de reais por ano. Confere? Correto. 449, uma coisa assim. Isso. Eu fiz uma conta de padaria. O orçamento do Estado de São Paulo, do MP Paulista, é de 2 bilhões e meio. Isso dá um valor por habitante de R$ 53 reais. São Paulo. Mato Grosso dá um valor por habitante de R$ 128 reais, quer dizer, é mais do que o dobro do custo do MP de São Paulo. O MP nosso não está custando muito caro, procurador. O senhor assumiu esse ano, eu sei que tem coisas passadas, o senhor pegou uma situação já em andamento, mas não custa muito caro o nosso MP? Eu acho que nós temos que fazer uma comparação daquilo que é prestado de serviço e suas peculiaridades. Lembrando que São Paulo é o estado mais rico, mais populoso. Arrecada mais, lá existe quase 2 mil promotores, aqui agora 3 recentemente passaram em outros concursos e resolveram pedir as contas para outros estados. Então nós temos uma dificuldade até de estruturação de uma promotoria. A diferença é que tem distâncias, a diferença de São Paulo para cá é que nós temos nossas sedes próprias. São Paulo agora que está criando suas sedes. Nós não atendemos o cidadão dentro dos corredores de fora ou em pequenas salas. Então foi criada uma estrutura de promotorias. Em São Paulo eles atendem dessa forma? São Paulo agora que está se fazendo sedes. Claro, quando você faz sedes, você aumenta a sua estrutura de custo, de custeio e de investimento. Então, mas dá a qualidade, o objetivo principal é que dá a qualidade de serviço, dá a contrapartida. Claro. Não, mas assim, eles têm um orçamento muito superior, quase 3 bilhões de reais, mas a população de São Paulo é quase 50 milhões de habitantes, que dá um custo de R$ 53 reais por habitante de São Paulo, o MP. O nós temos um orçamento de 459, que eu estou vendo aqui, e população de 3 milhões e meio, 3 milhões e 400, dá um custo de 128. Tem que ver também. Mas com os diferenciais, o grande custo do nosso aqui é operacional, na verdade, porque Mato Grosso cabe, acho que 3 estados de São Paulo aqui dentro. Demográfico. A malha viária, deficitária. A questão da peculiaridade que o senhor falou aí, né? É a logística que atrapalha. Nós temos estruturas hoje de promotorias em praticamente 80% das comarcas. E nessas estruturas, onde você tem ali os prédios, você tem os funcionários, você tem os terceirizados, você tem as contas de energia elétrica, de água, então isso acaba trazendo um custo maior exatamente no custeio. Eu levantei essa bola porque nos últimos meses teve uma polêmica muito grande em torno do MP, daquelas denúncias dos grampos, nós vamos entrar nesse assunto também. E aí muita gente me questionou a questão salarial, a questão do gasto que o MP nosso gera. A questão da salarial está nacionalizada. Como eu acabei de falar, nós acabamos de perder 3 colegas, porque naturalmente, entre morar em São Paulo tem um custo menor, ou morar em Santa Catarina, as pessoas passam concurso. Eu sou contrário à nacionalização dos salários de promotores e juízes. Uma coisa é ser promotor e juiz em Santa Catarina, Florianópolis, São Paulo, outra é ser no Mato Grosso. Outra coisa é ser no Mato Grosso. Primeira coisa, o promotor, dependendo da cidade, ele vai ser necessário comprar um carro traçado 4x4 para ir para aquele local. Diferente onde, de repente, onde o colega vai, ele vai de ônibus, de metrô ou com um carro normal. Uma coisa é você ser promotor no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, por exemplo, e ser promotor aqui em Mato Grosso, lá em Coniza, por exemplo. A distância similar. Exatamente, estrada de chão, não tem avião para sair de lá. Não estou falando do custo para se manter a promotoria e o promotor viver lá.
Perfeito. Eu iria mais até, eu acho Olha, também que a questão... Você iria para a Colniza também? Eu iria mais adiante no tema aqui. Vamos Eu lá. vejo assim, veja bem, ele falou Colniza. Promotor de justiça, qualquer cidadão, qualquer um de nós aqui, acusado pelo Ministério Público, você vê o Ministério Público parece como teu inimigo, é psicológico, está no inconsciente coletivo do ser humano. Então, cara, o promotor lá no interior, ele corre, tem que ver o risco também de vida que o cara corre, o estresse que ele tem, ele não tem lazer direito, não pode estar se expondo ali, porque tem lugares complicados, entendeu? Não é fácil, não. Então, pô, você fala assim, mas o cara tá lá em Colniza, mas lá em Colniza, cara, nos lugares violentos, Colniza é a cidade mais violenta do Mato Grosso, então, o promotor, o juiz, é aquela coisa, o juiz, ele fala, não, o Ministério Público acusou, cabe ao juiz, que é o dono da ação é o Ministério Público. É igual esse negócio que estava aí, igual você falou do se o Ministério Público não faz acusação, entendeu? Não tem como o juiz tem que ser provocado, a justiça age provocado. Por isso que tem lá o delegado para fazer um inquérito, entendeu? O Ministério Público para ver a qualidade da apuração e às vezes pedir até aprofundar mais a apuração, para diante daquilo ele ter a materialidade do crime e fazer a denúncia para o judiciário atender ou não. Então eu vejo também na questão do Ministério Público assim, a única coisa que eu criticava assim, alguma coisa do Ministério Público no passado recente, é que os senhores têm os mesmos, com relação ao auxílio moradia, por exemplo, os juízes, auxílio moradia, os senhores também têm auxílio moradia. Só que nós, da mídia mesmo, só tratamos do judiciário. E o Ministério Público ó, quietinho, e levando a mesma coisa quieto. Aí, mas não estou falando aqui do procurador, mas chegou lá a Raquel Dodge, a doutora Raquel Dodge, como queira, ela quando chegou quando foi julgado, veja bem, foi julgado a uma ação lá, acho que foi do Supremo sim, que passou, entendeu, ser de direito, ficou tudo tranquilo. Na hora que entraram, aumentaram a questão salarial e tiraram o auxílio moradia. Tudo bem, mas houve a compensação. Tudo bem, ficou tudo tranquilo, aceitaram. Mas na hora que foi tirar o auxílio moradia do Ministério Público, ela entrou com uma ação, não aceitou. Ela entrou. Quer dizer, para aumentar o salário, ela aceitou. Mas quando foi mexer no dinheiro dela, do Ministério Público, ela não aceitou. Era procuradora-geral, foi a ação lá de cima. Então eu vejo assim, como são donos da ação, eu acho que tinha que ter um tratamento equânime, entendeu? Você é promotor, ele é juiz, ou melhor, ele é promotor, você é o juiz. Bom, se vocês têm uma coisa similar, por que o dele tem que ser mais e o teu não? Se você tem direito ao auxílio moradia, ele tem que ter também. Se ele tem, você também tem que ter. Mas o judiciário, isso é o problema da desinformação da nossa mídia. O MP não é um cultural órgão do judiciário. É o juiz. E o promotor fica quieto. Eu levantava muito isso, você não lembra? Onde o senhor quer chegar, JP? Senhor, entendeu? Não, o que eu quero chegar é que a única coisa que eu sou contra que ele está falando é questão de salário de gasto. No mais, eu acho que a colocação dele está muito perfeita. O que você colocou aqui, eu acho que a justificativa dele está além da média. Não, a proporção, nesse caso, não tem que ver a proporção da militante. Você tem que ver a questão das peculiaridades locais, da distância, questão geográfica, tanta coisa. Então eu acho que o Ministério Público, juro para você, eu acho que o benefício do Ministério Público do Mato Grosso, pelo custo, está acima de São Paulo. Mato Grosso, quando você viaja aqui, você não viaja, você vai no safari, né? Porque eu acho que o orçamento está bem compatível. E ainda digo uma coisa, eu acho que esse orçamento está até defasado para o que eles enfrentam aí. É parecido com o de Mato Grosso do Sul. Não é de bondade, não é de bondade. É parecido com o de Mato Grosso do Sul, que é um estado similar ao nosso. Mas o Mato Grosso do Sul tem muito mais pequeno, só que ele é menor. Eu não estou divulgando a casa do Ministério Público, estou mostrando questão de justiça. Eu estou dizendo que eu criticava lá o negócio e agora nesse momento aqui estou me posicionando porque são coisas que uma hora é justo que se critique, tem que se criticar. E na outra agora eu estou vendo uma coisa aqui que realmente não tem nada a ver. Eu acho que a posição que você colocou aí... Não, está perfeito. Deu a explicação que tem que ser nada. O nosso Ministério Público também é uma jabuticaba bem brasileira. Porque nós não... E esse é o diferencial e talvez que incomodou muito a sociedade. Incomodou, eu falo, na sociedade no sentido da sua repercussão, né? Ou daqueles que não querem ver certas situações. Vamos lá. Nós saímos do Ministério Público simplesmente de ser o domus litis da ação penal e nós atuamos em toda a questão da cidadania e dos direitos fundamentais.
consumidor, criança, adolescente, idoso. Né? Então, direitos difusos todos. todos. Né? Então, criou-se um outro aspecto e isso fez o crescimento do Ministério Público. Né? Então, isso também traz essa realidade, essa outra demanda que nós temos. Eu esqueci de falar aqui, mas nós temos um corpo técnico hoje só no centro de apoio nosso, 50 profissionais, engenheiros, contadores, antropólogos. Tá vendo? Nós temos lá uma equipe para muita gente não subsidiar as Tem ações. mesmo, tem que ter órgão, tem que ter psicólogo Exato, também, né? Porque tem exatamente. que opinar nos negócios, opinar direito de família. Então nós temos uma estrutura se o não cara tem só de condição de assumir a promotores. família ou não, se tem A todos. estrutura é bem maior. Não é, o promotor não assina só a coisa que ele vê, tem que ter uma temos parte científica. Promotoria de Justiça não é um promotor e sua antiga máquina de escrever um computador. Promotoria de Justiça é uma estrutura. Não é 121 do Código Penal mais, né? Não. Tem todo, Mudou muita coisa. tem todo um suporte. Tá, vamos polemizar a situação aqui? Vamos falar de grampo? Também, né? O fato do promotor Domingos Sávio ter arquivado... Procurador de Procurador, Justiça. desculpa. Eu sempre confundo procurador com promotor, não sei porquê. Mas ele começa como O promotor, procurador né? está em segundo grau. Né? Ele começou como promotor. É igual né? o magistrado. Gostaríamos que todos fossem promotores na insígnia, sempre promotores. Igual magistrado. E se sentimos Magistrado, promotores. cara, O senhor, antes de ser procurador, era promotor Não, eu sou da vara da eu infância e ainda juventude. continuo sendo promotor. Você vai ser sempre promotor, né? Não, estou transitoriamente como procurador e volto para a minha promotoria. Então vamos lá, ele arquivou 3 denúncias de 9, Certo. que era contra justamente procuradores e promotores do MP. Não sou estranho arquivar, o MP investigar o próprio colega, não teria que ser feita uma investigação à parte, enfim. Veja bem, vamos para a questão legal. Porque teve aqui o juiz, o Faleiros, a gente até perguntou para ele, não sei se era você que estava aqui, eu falei, vai ser uma genovesa, uma portuguesa ou uma calabresa que vai sair aí? Veja bem, quem investiga... Saiu realmente, né? Veja bem, a questão legal... Desculpa falar, mas vamos lá. Aparente que você fala, você não está denunciando. Não. Quem investiga os juízes é a sua corregedoria. Se a corregedoria entender, na sua investigação administrativa, que há algum ato, além de ser uma conduta administrativa irregular, que pode se caracterizar crime, vai mandar para o Procurador-Geral. E aí o Procurador-Geral fará essa denúncia. Da mesma forma, em relação ao promotor de justiça, quem faz a sua investigação criminal é a Procurador-Geral de Justiça. Eu que faço. Mas, como de toda a vasta, para estar aqui dando entrevista, né, onde está lá cuidando do processo, lá existe uma subdivisão dos processos. Na área criminal, nos processos criminais, de foro privilegiado, que promotor tem, que juiz tem, né, que governador tem, no caso STJ, né, então eu repassei com toda a confiança e a capacidade técnica do Dr. Domingos Sávio para ele. No caso específico da Grampolândia, o que aconteceu? Esses policiais queriam invocar uma delação premiada, e para ter essa delação premiada, o processo deles está super adiantado no foro onde eles são julgados, eles trouxeram notícias onde teria envolvimento de promotores de justiça e por isso que seria discutido essas situações. Questão de estratégia da defesa. Então eles trouxeram 9 denúncias e elas começaram a ser vistas. Como eu falei que também tem a conduta administrativa, e vejam só, nessa entrevista coletiva que o Dr. Domingos Sávio deu ele, o promotor Amarildo Fachoni, que ele pediu para auxiliá-lo, e a Corregedoria de Justiça, Dr. João Gadelha. Então ali as investigações ficaram paralelas. Eles se comunicaram, mas independentemente, o corregedor fazendo a sua investigação, né, e o Domingos Sávio na área criminal fazendo e trocando informações. Então esses casos que eles chegaram lá, já de arquivamento, foi inclusive com as próprias, eles foram chamados na corregedoria, eles foram chamados novamente ao Domingos Sávio, porque quando eles foram fazer a delação premiada, vamos a um exemplo que ainda não está resolvido nesse caso. As chamadas verbas secretas, que não são secretas, as diligências que são secretas. Essa ainda não terminou. Quer dizer, não é a verba secreta, mas isso a aplicação dela que não é... Isso não tinha pertinência temática com a delação premiada. A verba secreta não tinha nada a ver com a Grampolândia. E aí eu sempre tenho dito isso. Grampolândia, o escândalo da Grampolândia ocorreu em Cáceres. Entre aspas, um juiz e um promotor foram usados pelo Zaqueu, pelo prestígio dele. Essa é a Grampolândia. Se teve alguma situação dentro do GAECO, vamos dar outro nome para esse escândalo, se houvesse. Então, aqueles que eles trouxeram, eles foram ouvidos nesses casos.
E esses casos que já foi apresentado pelo Dr. Domingos, Dr. João Gadelha e pelo Amarildo Fascione, ali não caracterizou nenhum ato deles em relação a isso. O restante que falta, por exemplo, né, é a questão da chamada verba secreta, que é um valor de R$3.000, que os promotores tiravam lá 3 ou 4 vezes por ano para diligências. Né? Estou perseguindo alguém, vamos numa missão. Tem que ser secreto mesmo. Não dá para pedir uma nota fiscal. Tô indo lá, de repente até tomando uma cerveja, disfarçando para fazer parei para comer um pastel em Jangada, isso, tá aqui isso. e tal. Hoje mesmo apareceu lá umas filmagens da Polícia Federal com aquele pessoal da Receita Federal lá do Rio de Janeiro. Não sei se foi a própria polícia ou usou as câmeras do restaurante. Eles podiam estar lá até jantando do lado com uma câmera. Exato. Então são essas situações que é chamada. Mas de qualquer Tem que ser secreto. A diligência. Até o Turim esteve aqui e explicou sobre isso, né? Então, o que está acontecendo? E mais de qualquer forma, em relação a isso, pois é, mas nesse sentido, né, e por sugestão e pedido do Dr. Gadelha e com a minha concordância, nós chamamos o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas está verificando o dinheiro que foi gasto desde 2013, salvo engano, como foi a utilização desse dinheiro. Se tiver alguma situação que seja de corrigir, a forma de prestar contas, vamos fazer isso. E também vamos ver se houve algum desvio, se ou não houve disso aí. Então, isso não acabou ainda. Né? Esse é um exemplo. A outra, agora vamos o que nós temos? Nós temos uma empresa que atende o Brasil inteiro, e inclusive até a América do Sul, que é a Digitro. É uma grande empresa que está em Florianópolis de tecnologia de informação, que é que nos dá o guardião que a gente faz as interceptações de telefone. O Dr. Gadelha, né, já foi feito lá vários quesitos. Eles responderam parcialmente os quesitos do nosso sistema que eles têm, que nos fornecem o serviço deles lá do guardião. Outra parte vai necessitar de perícia. O técnico deles que faz essa perícia estava numa missão internacional e não podia nos atender nesse momento. Então, queremos fazer a auditoria completa do nosso guardião, né, para também explicar para a sociedade se teve ou não Grampolândia dentro do Ministério Público. Quer dizer, Grampolândia não, desculpe, até corrigindo, se houve ou não barriga de aluguel dentro do nosso... Nós vamos prestar conta disso. É uma coisa consciente, tá? né? Então é isso. Né? Uma auditoria externa da Digitro que tem obrigação, e o sistema deles é confiável, e eles fazem já esses relatórios, que é exatamente a importância, no dia que eles não forem confiáveis, ninguém vai poder mais contratar eles, ninguém vai querer contratar essa empresa. A Polícia Federal contrata, todo mundo contrata ele. E do outro, o Tribunal de Contas vê as contas. Então, salvo engano, são essas situações que estão faltando em relação a isso. Tem outras questões também, desses outros novos, que vão ser apresentadas. Agora, veja, nós fizemos no Ministério Público 2 investigações paralelas. Uma do Domingos Sávio, para ver se havia crime, independente se houvesse crime também teria penas administrativas, pelo Dr. João Gadelha, que é o nosso corregedor, que são pessoas preparadas, e o Dr. Gadelha ainda com aquela visão de corregedor. Então, muito tranquilo em relação àquilo que eles trouxeram até esse momento. Bom, explicando aqui, não confundam o promotor Domingos Sávio com o ex-vereador Domingos Sávio. Primeiro de... Procurador de Justiça, né? Domingos é procurador já, né? Procurador, exato. Você está vendo que eu confundo procurador e promotor? Mas enfim, isso. Barriga de aluguel. Barriga de aluguel é um termo usado no Ministério Público, na polícia. Por exemplo, o promotor requer que se monitore o meu telefone, o telefone do André, o juiz lá autoriza, mas aí o policial vai lá e pede para colocar o traficante Zé das Couve, mas bota lá o telefone do JP. E aí monitora o JP, faz de conta que é o traficante, mas é o JP. Essa é a barriga de aluguel. Teve um caso de Sinop, que um dos alvos de investigação de lavagem. Fizeram isso com a Janaína, se não me engano, nesse esquema tudo aí. Lá em Colocaram a deputada Janaína, exatamente. Colocaram o telefone dela como sendo de um traficante, eu não sei, e monitoraram com ela. Com um nome parecido, Janã. Na verdade, queriam saber da história do pai dela, da mãe dela, enfim. Esses policiais todos... É que a gente fala barriga de aluguel, as pessoas não entendem mesmo. E aí, como é que os senhores veem? Não é tipo assim, eticamente, não é uma minha traição, não é? Para nos entender. Traição desses policiais? Porque o pessoal, você trabalha com o pessoal, tem tudo aquela vida, aquele histórico junto. Aí depois,
lá na frente se usa daquilo que na verdade ele estava exercendo uma função ali de confiança, extrema confiança, com o Ministério Público. O Ministério Público fazendo um trabalho pela Mas sociedade. veja bem, até o presente momento eles já estavam trabalhando na Casa Civil. Isso não aconteceu. Não, mas eles usaram as informações, eles falam que com o tempo do GAECO eles fizeram isso e isso quando eles trabalham no GAECO. Então, eles estão fazendo remissão do tempo que eles trabalhavam no GAECO também. Houve isso aí, sim. Não, esses episódios que eles estão colocando, sim. Isso Pois está sendo isso que eu estou falando. investigado. Como é que... Estamos investigando. Não, pois é, mas eu estou dizendo assim, como é que veja o bem, Ministério eles Público eram- recebe eles uma situação dessa para continuar com militares lá dentro de novo? Eles são policiais militares, funcionários públicos igual eu. Sim, claro. Né? Têm compromisso com a farda, com a ética, como qualquer funcionário público. E quando quebra isso, como é que fica? Primeiro, é muito triste, principalmente para a caserna, né, da instituição Ou eles deles. estão mentindo ou o Ministério Público estaria mentindo, porque não tem a sociedade que vai entender quem que está errado, vai ter que aparecer. É possível que o Espírito Santo fez isso. Ou foi o Ministério Público que errou, ou foi eles que erraram, porque vai ter que ter uma definição disso. Pegando o gancho, só um não é? minutinho, pegando o gancho do JP aqui, o senhor falou que o Zaqueu usou o juiz lá em casa. O Zaqueu, para quem não sabe, é o ex-comandante-geral da Polícia Militar. Coronel Zaqueu. É, o Coronel Extremamente, Zaqueu. uma pessoa que era uma referência na Polícia Militar. Sim. O que o senhor está dizendo é que ele é o cara que arquitetou tudo isso aí? Eu estou dizendo que o que tem lá, porque eu não atuei no processo, mas é público, até pelas confissões dele, depois que ele tentou fazer, porque isso é na imprensa, porque eu não atuo no processo. O processo está lá com o Domingos, está lá com a Corregedoria, ou está com o doutor Alain, que é lá da Auditoria Militar e sai na imprensa todo dia. Eu sei que sai na imprensa, mas não quero mandar na boca dele, né? Mas o que se tem? Houve todo o envolvimento de uma situação, usando lá. E houve operações em Cáceres para desmantelar a quadrilha de policiais militares envolvidos. Houve prisões de policiais militares lá. Só que, envolvido com tráfico, com arma. Só que no meio disso, o Zaqueu, né, com os seus auxiliares, né, fizeram essas barreiras de aluguéis com o objetivo de bisbilhotar a vida íntima e pessoal de certas pessoas, é isso que consta, que nós sabemos, também por questões estratégicas políticas. Então isso é lamentável, isso é inadmissível num regime democrático de direito. Primeiro, que as pessoas firam esse direito fundamental da privacidade e intimidade das pessoas. Segundo, pior ainda, né, quebre um regime democrático de direito numa disputa política para ter informações de estratégias políticas dos seus adversários políticos. Aí eu vou falar do que eu já atuei, que eu denunciei, que foi o caso do Paulo Tax, né, que está envolvido em toda essa situação. Bisbilhotar. Agora, só um parênteses, você se cobra muito do Ministério Público, mas hoje tem que se cobrar, na verdade, da Polícia Civil. Estão trabalhando, é complexo, é verdade. Nós temos 2 ou 3 delegados que estão tratando da Grampolândia. Não está o Ministério Público está, o doutor Reinaldo Filho, que é o que faz o controle interno da polícia. Existe um inquérito na mão de 3 delegados para terminar a investigação da Grampolândia. Que aí, Janaína, quais políticos que foram grampeados, quais pessoas... A Janaína, teve jornalista... mas esse procedimento não está na minha mão. Mas não grampearam a Janaína, na verdade, para saber do pai dela e da mãe, que está muito envolvido no processo eleitoral em 2014. Pois é, e isso está na mão de 3 delegados, sob a supervisão de um juiz e de um promotor de justiça em primeiro grau. Por quê? Porque não tem... Porque o cara grampeando a Janaína, ele escuta o que o pai dela fala com ela, o que a mãe dela fala com ela, e é uma investigação complexa. Grampo cruzado. Mas assim, o o juiz Marcos Faleiro esteve aqui e ele disse que essa Grampolândia não se limita só a Mato Grosso, ela tem ramificações em Rondônia, foram dados cruzados com Rondônia, com Acre, com Pará. Talvez porque ele é o juiz. Porque ele é o juiz do militar. Se ele é o juiz militar, ele tem essas informações e provavelmente por não serem de sigilo, trouxe para os senhores. Eu não tenho essa informação. Tem um detalhe, a própria TRE, que foi até preso posteriormente, o desembargador aí, o Stable, começou em Goiás, lembra? Começou lá em Goiás e chegou aqui. Estava investigando negócio em Goiás, acabou chegando no TRE aqui, que pegou aquele negócio de evento de sentença. O Faleiros explicou aí. Você que está vendo essa entrevista pode acessar. Mas eu queria fazer e conferir a entrevista do juiz Marcos Faleiros, que ele fala sobre essa situação. Eu não estava esse dia, não. Era o Rafael que estava Eu não sei se vai fechar esse assunto, mas só para fechar o assunto. Não, eu só queria dizer o seguinte. Onde vai chegar esse caso? Até o final de novembro, queremos ter já
feito a auditoria completa através da Dígito, do seu especialista que estava no exterior numa missão internacional, porque tem algumas questões lá que não é só puxar no computador, vamos dizer assim, tem uma pesquisa, uma auditoria artesanal, mas até o final de novembro nós queremos informar os senhores se houve ou não alguma barriga do leão dentro do GAECO, tá? E os responsáveis. Tá? Se é que houver, né? Se houver, bem lembrado, João Pedro, te agradeço. E também da questão da verba. É isso que está faltando para nós prestarmos conta da sociedade e também, se tiver envolvimento de pessoas dentro do Ministério Público, serão denunciados. Mas, por enquanto, não estamos dentro da Grampolândia. O Ministério Público não esteve na Grampolândia, não esteve. Teve um juiz e um promotor de Cáceres que foram usados, o doutor Rinaldo, promotor, e o doutor Jorge, juiz. Isso é uma coisa. Se tiver coisa dentro do Ministério Público, será um novo escândalo. Tá? Não vai ser, vamos dar um outro apelido aí. Interna tá? Me permite aqui, me permite só falar uma então, coisa. Aguardem a auditoria. As coisas não acabaram. Disso que os policiais colocaram, nós estamos, o que tinha já para ser feito e arquivado foi feito, o que não tinha ainda, estamos fazendo essas levantamentos, essas investigações. Procurador-geral. Através do Dr. Gadelha e do Dr. Domingos Sávio, paralelamente. Tá. E um independe da decisão do outro, tem mais essa. Eu quero fazer colocar uma coisa, procurador, que a gente está aqui, como tanto o André, como eu, João Pedro, nós estamos aqui fazendo, evidente, representando aqui em tese como é realmente aquilo que o povo pede. Quando você traz uma pauta, nós temos que trazer para o senhor aqui, porque muitos colegas estão do senhor... nos questionando. Muitos colegas do senhor muitas vezes assistem o programa, eu sei disso, e acham depois que a gente está querendo emparedar o Ministério Público. Não, a gente não existe maior parceiro do Ministério Público do que a imprensa. Estou errado? Sim, até demais, eu acho. Até demais. Até acho que deu asa demais no Ministério Público na imprensa. Essa que é a grande verdade. Eu acho que... Criamos um monstro, JP. Não, deu bem, aí, João Pedro, eu quero dizer uma coisa. Acabou dentro do Ministério Público, na minha administração, se tiver alguma operação, todos vocês serão avisados. Que não, se isso trouxer atrapalhar as investigações, ninguém será avisado. Ótimo. E depois da operação, haverá a coletiva, haverá as prestações. Acabou aquela história então de avisar só a Rede Globo. Exatamente. Não queria citar o nome, mas eu cito. Muito mas tá, mas então não é? Acabou essa história. O chefe. Toca aqui. Grande chefe. Ganhou meu respeito. Já tinha, mas já tinha, mas deixa eu falar para você aqui. O que acontece? Eu lhe pergunto, fazer uma pergunta, e me permita você, que hoje você está meio muita pilha, não está deixando eu formular minha pergunta. Eu vou lá ralado. Dá um time aí. A questão é o seguinte, é nosso chefe, mas tem que falar. A questão é o seguinte, o que a gente vê nos mimimis aí da vida, nos bastidores, entendeu? Isso com eco, eu fico mais em Brasília que aqui, mas é uma coisa absurda aqui, procurador. Eu vejo... As pessoas colocam, e o André, o jornalista André colocou muito bem, aquela coisa de o Ministério Público investigar o Ministério Público. Mas não existe outro meio também que o senhor mesmo colocou. Como o judiciário, tem a corredoria, tudo bem. Mas a partir do momento que o senhor agregou, veja bem, André, que eu vou colocar aqui, o senhor agregou o Tribunal de Contas, que é um órgão controlador. Mas veja bem, de tudo que nós estamos falando isso, só um pouquinho. Nós temos ainda o Conselho Nacional do Ministério Público. Sim, mas nós estamos falando, o Conselho Nacional não está investigando isso aqui, ele chega mais lá em cima. Não, a questão da Grampolândia já chegou aí no nosso Conselho Nacional. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. E já foi arquivado, aí vem essas notícias novas aí nos pretensos relatores. Por que os senhores não trouxeram junto para a investigação até quem os acusou, que seria o AB? Por que não trazer o AB também fazer parte da investigação? Para não ficar aquela coisa da raposa cuidando do galinheiro. Para a opinião pública, eu estou falando, porque é isso que as pessoas falam. E os advogados falam aí na rua mesmo, tem gente que fala, o jornalista fala. Pô, o Ministério Público investigando eles mesmos. Eles que são donos da ação. Se eles não apresentar denúncia, não vai acontecer nada. Então fica uma coisa assim, você me entende? Agora, se o AB estiver junto, e ainda mais que o AB, você colocou a rusga, e ficou uma rusga assim. Eu não vejo o senhor com rusga nenhum, ele conhece há muito tempo, eu sei como é que o senhor trabalha. Eu nunca vi. Tipo, o senhor não existe adversário contra ninguém. Eu não vejo o Ministério Público como contra. Eu vejo o Ministério Público a favor da sociedade, com restrições de um ou dois, que todo ser humano, todos nós temos os problemas, sai fora da casa. Nós não podemos ser, veja bem, nós não podemos ser... não dá para abrir esse ponto? Nós não podemos ser inocentes também, deixar bem claro uma coisa aqui. Tá?
professor, oportunizando não o podemos, certo nós, lá, né? a OAB, como uma instituição de defesa da classe e fiscalização dos seus advogados. Ah, né? Aliás, o meu respeito, Concordo. advoguei 4 anos, você sabe disso, É verdade. nos idos com o doutor Lídio Bandeira de Mello e Valadares Ribeiro, né? Eliezer Valadares Ribeiro. Né? Escritório nosso até lá. Isso. E Assistirei. futuramente me aposentando, posso voltar a ser advogado. Isso aí Agora, não podemos pensar que a OAB fique no instrumento corporativo para interesses de advogados também que queiram anular outros processos se aproveitando uma situação. E vou ser bem claro para você em relação do Bom esclarecimento, você está vendo do aí? que eu estou querendo chegar. Então, como um advogado chegou e falou para mim, Antônio, eu vou falar com o presidente da OAB, porque veja bem, da forma que ele está colocando aqui, a minha especialidade é em delação premiada. Então agora, porque eventualmente, como surgiu, houve a Grampolândia, vou anular todos os processos por causa do grampo. Alto lá. O que grampo tem a ver, às vezes, com uma delação premiada, desde que tenha a materialidade do crime, claro. O dinheiro, a devolução do dinheiro. Então, essa situação fica aquele rito de se buscar por interesses pontuais, advocacia é uma coisa. Você generalizar. Generalizar, para depois usar a sua entidade de classe para proveito de parcial de alguns advogados para o seu interesse e seus clientes, não é papel da OAB. E é nesse sentido que nós, da mesma forma que quem cuida da questão ética dos advogados... Quer dizer que a rusga vai até aí. A questão não é a rusga, a questão é técnica e não misture situações que você queira melar processos usando dessa situação, ou fragilizar o Ministério Público. Esse foi o sentido da restrição em relação a isso. E como é que o senhor vê a questão agora vamos lá, sair um pouquinho do quintal, vamos para a frente da casa. Como é que o senhor vê essa questão da lei do abuso? Porque é um negócio assim que fragilizou tudo, né? Delegado, promotor, Ministério Público mais de tudo que eu vi. E o judiciário também, o juiz está tudo com medo de sentenciar tudo. Ninguém está com medo, não. Vamos lá, nós acabamos de falar lá de Cotriguaçu e de Colniza. O promotor lá de vez em quando precisa de segurança, a gente mantém lá o nosso GCI, mantemos carros blindados, nós temos 5 carros blindados, não é barato blindar carro. A gente não fica popularizando os promotores que estão sendo ameaçados. Claro, nem pode, né? Exato. Então nós temos os custos disso, mas sabe bem, a questão do vinho abuso de autoridade não vai nos intimidar de forma alguma, como nenhum dos juízes vão ser intimidados. Claro que isso vem num processo, era uma lei de 1960, poderia ser atualizada, mas ela vem de uma forma, num momento de retaliação disso. Isso é lamentável nesse aspecto legal. Né? Lava Jato teve seus erros? Teve. Mas teve seus avanços institucionais e da roubalheira que existia nesse país e ainda nunca vai deixar de existir. Nos Estados Unidos existe corrupção, gente. Claro. A questão é da efetividade da pena e da recuperação do patrimônio. Nós não podemos fazer uma justiça, né, de um sistema que o poder é único, né? Poder judiciário, o Ministério Público que está independente, o Legislativo e o Executivo. Mas não podemos fazer um sistema de poder onde esse poder é um poder de autoproteção de uma elite, colocando todo mundo, até juiz, promotor, não. Tem que ser uma justiça que numa democracia ela funcione para todos. Esse é o grande avanço que... Verticalizada. Então é nesse aspecto, nós temos tipos abertos ali, né? Da forma que se vai dizer que há abuso de autoridade, porque teve intenção. Nós estamos preparados para isso, é lamentável o estilo da lei, mas não estamos aterrorizados com isso. Lamentamos que esteja dessa forma, mas tenho certeza que juízes, promotores, né? Existe até agora uma ADI sobre a constitucionalidade dessa lei, que está em Brasília, já que a Associação dos Magistrados fez. Mas vamos continuar trabalhando. Quem trabalha certo não tem medo do que faz. Agora, os erros é da popularização, da espetacularização, de uma câmara de televisão entrando dentro da casa do cidadão. Esses erros, esses excessos ocorreram e não devem ocorrer mais. Essa é uma meia-culpa que a gente deve pensar. Mas a hora que a advocacia também, que o juiz decide. Aí o cara recorreu, reformou lá, o juiz é passivo de revolução. Como que não? Não intimida sim. Depende da situação, João. Eu não vejo dessa forma, não. Mas eu não vejo dessa forma, mas a lei é dessa forma. A lei tem mil interpretações. A lei do abuso por si só já é um abuso? Na opinião do senhor? Nós já tínhamos uma lei de abuso de autoridade. É que ela vem de forma mais ampla. Como era o caso das algemas. O senhor sabe que um policial, por exemplo, eu não vou falar da minha corporação. Você não poder algemar o suspeito. Não, veja bem.
Se você fizesse uma denúncia com um policial, estava na lei que aquele policial teria que mudar de cidade. Então imagine, quer dizer, não teria nem o devido problema, já teria que mudar porque a vítima se sentiu intimidada. E nós temos que lembrar de outra coisa, nós estamos falando de crime organizado de altas corporações, como teve o caso da Lava Jato, né? Mas nós temos um outro crime organizado paralelo, vamos dizer aí, que é o do tráfico de drogas, né, das milícias. Organizadíssimo que está. Então nós temos, não podemos essa lei do abuso pode crescer as milícias. Nós temos que, pois é, nós temos que estar preparados para isso. Os caras estão lá com um guarda-chuva na mão, né? Guarda-chuva é Globo, segura, né? Segundo a Rede Globo é guarda-chuva, né? Enfim, deixa um cara desentar com guarda-chuva na casa da família Marinho para ver o que acontece. Bom, eu quero encerrar esse papo de MP na Berlinda, perguntando para o senhor, que lição dá para tirar disso tudo? Porque o MP sempre foi o pau que bate em Chico. E aí ele começou a apanhar de Francisco nos últimos meses. Dá para tirar alguma lição disso, procurador? Nossa democracia é de 88, estamos aí com 30 anos. Quer dizer, esse amadurecimento das instituições faz parte. O Ministério Público também está amadurecendo nesse aspecto. Eu acho que a lição maior é essa, o regime democrático tem que ser isso. Nós já tivemos o avanço do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, quer dizer, são órgãos também fazendo o controle da população. E o maior controle também da própria imprensa. Né? Situações, ontem mesmo apareceu um juiz, né, que terceirizou o trabalho dele e viajou. Né? Como assim? Então, ele está de férias ou ele viajou e continua dando sentença aqui, deve ser algum assessor. Né? Isso já vai para o conselho, isso saiu na mídia, quer dizer, não tem aquela época que as coisas ficavam escondidas. Nós acabamos de falar que não tem 1 ou 2 jornais e segura. Então, e a pessoa pública, né? Nós, agentes políticos, juízes, promotores, temos que pensar assim. Você sabe que essa entrevista aqui vai acabar, sabe como? Porque eu mesmo repasso. Eu sou real confesso aqui. Vai no CMP, porque eu repasso para todo mundo. Eu tenho acesso total lá, do CNJ, todo mundo. A gente repassa para todo mundo. Então, nós estamos falando aqui. Nós somos servidores públicos. Então, hoje a internet não tem mais segredo, acabou a barreira, acabou isso. Acabou isso aí. Está corretíssima a posição dele, a leitura dele. Só que eu ainda. A questão, por exemplo, de pedir a sua cabeça, o que foi aí que surgiu? Pedir a cabeça, Você colocou, tá aqui uma pauta que foi um Júlio, procurador-geral. Procurador lá que aposentou, inclusive, já. Foi um episódio, veja bem, como tudo é público. Foi pontual, né? E pela YouTube, que passa a nossa sessão, lá eu não tinha participado daquela sessão e o doutor Mauro... Não deu para você fazer o contraponto na hora. Não, de uma questão até de eloquência, ele era um promotor do júri. Então. Ele colocou aquilo mais uma questão verbal do que fática, que ia pedir meu impeachment por uma discordância lá do colégio em relação a algumas medidas que eu estava tomando. Mas isso faz parte até da democracia. E vejam só, nós temos um conselho e um colégio. Né? Isso. Já se aposentou, inclusive. Aposentou, recentemente. Como é que foi a sua história no Ministério Público, que essa lei, que o senhor, falou até a lei, Antônio Borges na época, a pessoa falava, porque para promotor, porque antes era só procurador, ele podia ser procurador-geral. E a partir do senhor ganhou a eleição, e ganhou, mas não levou, aí acabou aprovar uma lei. É uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional, lei orgânica do Ministério Público. Como é que conta para os nossos telespectadores aqui, os demais do Brasil aí que vão assistir isso aqui na internet, como é que aconteceu esse episódio do senhor? Porque é uma história bonita, viu, cara? Uma história assim no Ministério Público, eu acho uma história bonita, um capítulo bacana. Na verdade, a Constituição, persistência do a Constituição Federal fala de membros do Ministério Público. Ela não diz que a Constituição Federal, que tem que ser procurador a nível de 2º grau para ser o chefe institucional. O senhor pegou por aí. E já tínhamos 15 estados na época que as leis já permitiam que promotor poderiam ser. Eu fiz o pedido administrativo, foi indeferido à época. Aí o desembargador na época era juiz João Ferreira, deu uma liminar para o meu nome ser incluído para disputar a eleição. Aí depois o pleno aqui do tribunal entrou com mandado de segurança. Quem entrou com mandado de segurança foi a doutora Silvia Guimarães, que era uma procuradora, depois se aposentou. O tribunal cassou essa liminar. Eu acabei ganhando a eleição em 2002. Entretanto, aí meu nome foi tirado pelo Tribunal de Justiça. Eu fui ao STJ, o STJ voltou o meu nome. E aí em abril... Olha a história. E aí em abril de 2002, era para ser escolhido o prazo limite 8 de abril,
o governador Blairo Maggi não estava aqui, estava em Rondonópolis, mudando a sede do governo, e lá baixou o ato, escolhendo o segundo colocado, e com a justificativa que eu estava sob júdice. Por isso que eu não fui escolhido procurador-geral. Quem foi o segundo colocado na época? Foi o doutor Luiz Jacó. Jacó. Isso. E depois teve outras disputas que eu fui, né, com o doutor Paulo Prado, que ainda não tinha emenda constitucional, e ele saiu na frente na eleição, depois acabou saindo, eu perdi para ele por 3 votos, fui outra eleição, e aí por último agora ganhei por 1 voto, né? Depois de 16 anos, 17 anos. É isso. Essa eleição é promovida pela associação também? Não. Diferente do que estavam criticando. Procurador-geral? Procurador-geral. O Aras? O Aras, lá é escolha direta do presidente, não precisa de eleição. A escolha nacional não está na Constituição, na lei orgânica nacional. E aqui está na lei orgânica do nós temos a nossa lei orgânica de todos os estados, uma lista tríplice que o governador escolhe. É uma lista, mas ele pode escolher qualquer um. Depois que eu não fui escolhido, os outros governadores respeitaram essa lista. Que traz uma autonomia melhor, vamos dizer assim, representatividade da escolha do primeiro, mostrando a autonomia do Ministério. O senhor dentro do Ministério Público, a liderança que o senhor exerceu assim, o senhor foi diretor da escola? Eu fui diretor da escola por 9 anos e exerci 3 mandatos na nossa associação. Presidente da associação? Em 7 anos fui presidente da associação. Bom, falando nessas questões aí, nós temos então não é de graça para chegar. Nós temos indicado, nomeado já não está nomeado já o Aras? Está nomeado, já posso dele ontem. Então, muito concorrida. Perfeito. Diplomata. Que reivindicações o senhor levou para ele no sentido de tornar o MP mais independente, enfim, o senhor pretende levar ainda? E vai levar. Porque não o senhor e outros procuradores gerais de outros estados? Se reúne muito, a associação. E o que o senhor pensa desse nome para a PGR? Nós temos o Colégio Nacional de Procuradores Gerais. Porque a outra era uma DOGE, né? E DOGE dá problema pra caramba, tem dos desembargadores também, dos presidentes dos tribunais, né? Do que? Dos presidentes dos tribunais também. Tem o colégio deles e tem o nosso colégio de procurador. Primeiro, uma questão de respeitabilidade em relação ao Ministério Público Federal. Né? Nós temos assento também no Conselho Nacional de Justiça. Naturalmente que nós temos pontos convergentes em relação a questões legislativas. O Ministério Público Federal tem a sua competência e nós temos a nossa competência estadual. Claro que trocamos informações, participamos de investigações comuns, podemos entrar com ações civil públicas juntos. Então, esse caminho... Compartilhamento também. O senhor acha que a relação institucional com o Aras vai ser melhor do que com a DOGE? Não tivemos nenhum problema. A DOGE, eu cheguei a despachar com ela uma questão de uma ADI que eu pedi em relação a uma lei estadual, me recebeu muito bem, muito afável, uma pessoa muito preparada. Nós temos um projeto aqui das nascentes das águas, que é um projeto do Gerson Barbosa, que ela encampou, isso é um projeto hoje até internacional, já foi para outros países. Então é de muita respeitabilidade. Agora veja só, eu sou chefe institucional e tenho minha competência em relação ao foro privilegiado criminal. E cada promotor, como qualquer juiz, tem a sua autonomia. Né? Eu sou o chefe. Não é como outrora. Eu sou o chefe administrativo da instituição. Né? O comando político, entre aspas. O comando político. E os promotores nas suas promotorias são autônomos. Têm autônomos e plena liberdade. E eles têm os controles. Vamos supor, vai arquivar um inquérito civil, tem que passar pelo conselho. O conselho pode dizer, não é para arquivar. Volte às investigações. Mas como você não quis arquivar, vou te passar para o outro promotor. Então é um órgão que não existe da mesma forma no Ministério Público Federal. O Aras tem a sua competência do Supremo, das ADINs, é o cargo máximo, mas os procuradores da República em todo o Estado estarão fazendo suas medidas sem pedir autorização nenhuma. Essa é a beleza do nosso Ministério Público. Né? É um órgão independente. Isso é um regime democrático de direito para ter uma instituição forte, fiscalizadora, que tenha o dono da ação penal e também a defesa dos direitos difusos, aí, que é meio ambiente, saúde, educação. O senhor pessoalmente aprovou a escolha do Aras? Veja bem, eu não conheço o Aras, mas a primeira impressão... Primeiro, para você passar num concurso de procurador da República, a pessoa tem que estar super preparada. É um concurso dificílimo. A primeira prova objetiva, de cada 3 questões, se você erra, se você erra uma, elimina. De cada 3 que você erra, elimina uma certa. Todos são preparadíssimos. Claro que é um homem que você vê de uma cultura jurídica, uma cultura, um amadurecimento, como a DOGE, nomes os esquerdopatas questionaram bastante.
enfim. mas Encher isso aí, o saco. é, Aliás, esquerdopata parte, só né? enche o saco, não serve pra mais nada. O presidente da República tinha legitimidade do voto direto para escolher, como também o nosso governador aqui, Mauro Mendes, se for uma lista tríplice, ele pode escolher qualquer um dos nomes, porque ele que teve o voto direto do povo. Por isso nós não temos a eleição direta. E por isso que nós não somos nem poder. E é essa a escolha normal disso. Esperamos que desempenhem um Escuta, Eu prefiro um Aras cheio de cavalo do que um Dojão queimando gasolina, rapaz, queimando óleo. Ah, Dodge do carro. Lembra daqueles Dodge Dark, rapaz, fazia 2 por litro? É da sua época também. E quanto a Vi um Dodge recentemente em Sinop quando eu estive lá. Faz tempo que eu não vejo um, Vi lá, rapaz. vi lá. Aqui, Mas só aquela bomba daquele Dodge Polara, lembra daquela porcaria lá? Pelo amor de Deus, eu prefiro um Aras, você não prefere não, Tim? Sr. Antônio, como é que o senhor Desconta vê a aí aqui. participação do Ministério Público e do Deixa eu só pegar um ganchozinho de um negócio que eu esqueci de perguntar. Eu ia fazer. Deixa essa perguntinha para daqui a pouco. Eu queria voltar naquela questão do abuso de autoridade. Nós tivemos aqui essa semana uma invasão, vamos assim dizer, de agentes federais na empresa do ex-senador Cidinho Santos. Por causa de uma denúncia que houve que de uma ex-fiscal estaria no plano de saúde da empresa dele. Não entra aí aquela questão do abuso também? Precisava fazer essa operação na empresa do cara? O senhor acompanhou isso? Eu sei que não tem nada a ver com o MP. Foi Polícia Federal. O que eu quero dizer é essa questão do abuso. Vai lá, dá busca e apreensão, expõe o cidadão, expõe a empresa, expõe os funcionários. E aí não acha nada. Mas você acha que não era mais fácil pedir? Veja bem. Não era mais fácil pedir para ele, olha o plano de saúde aí, vê se está o nome dela. Veja bem, esse procedimento. Ou Unimed, está o nome da fulana aí? Não está, então não tem. Eu vou falar. O desgaste é isso. Esse processo é um desdobramento aquele da carne fraca. Sim. No primeiro momento que houve essa questão da carne fraca, que disse que tinha carne com papelão, não sei o quê, isso baixou. Que a própria Polícia Federal admitiu que foi uma cagada falar isso aí. Esses né? tipos de Desculpa falar. É um delegado lá que sai da... Arrebentou com exportação nossa, né? Pra quê? Exatamente. Então, claro que toda medida tem que ter responsabilidade, os direitos individuais das pessoas devem ser preservados, e tem que ter uma dose disso aí. Né? Agora, isso veio com uma ordem judicial, pode ser uma sequência lá de do erros Paraná, em relação sabe? a isso. Vamos ao caso agora do senador. Quem conhece o Cidinho que sabe, houve o Cidinho é uma pessoa da melhor que houve a qualidade. busca dentro do Senado. Você estava aí criticando a Doge. A Doge foi contrária, né? E ela que era o dono da ação, ela foi contrária. Não, ela foi contrária àquela medida. O Barroso deu do mesmo jeito. E o ministro Barroso deu do mesmo jeito. Né? Então, essas situações... Mas nesse caso específico aí, em relação à avícola do... Não estudei o caso, não é da minha área, mas todo abuso, claro que não deve ser... Tem apoio, né? Tem apoio. Se houve abuso, a gente eu apoio totalmente claro, a Polícia Federal, o Ministério Público, mas tem certas coisas que não precisa, né, JP? São as coisas pontuais que saem falar da a casinha. verdade, né? Não precisa disso, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, para o governador. Aí Como é que fala vai do TCE. ser? Você fez a pergunta do TCE. Mas eu prefiro, dentro desse contexto aqui, do TCE é o segundo mais light. É o seguinte, queria mais ou menos, claro, o senhor falou em autonomia, aquela coisa toda, e realmente tem, mas sob o seu comando, o GAECO vai atuar mais nessa questão do crime até contra a vida, porque assalto, sequestro, o negócio do tráfico está rolando. E a gente só vê, o Ministério Público atuou muito há poucos tempos atrás no colarinho branco, porque da mídia. Muita vaidade, muita coisa assim, entendeu? Então a gente vê uns negócios, muitas vezes a gente vê, às vezes o promotor lá, corre atrás de um velhinho aposentado lá, aí sai aquela coisa, caçou a aposentadoria do velho lá. Eu estou dando um exemplo aqui para o senhor aqui, que eu conheço bem de próximo. E fica uma coisa para de autopromoção, acho que a Você está falando dos ex-governadores que teve isso até nem então, mas eu vejo de gente muito mais gente que está na cama, conheço pessoas que estão lá morrendo, lá, entendeu? E o cara se vangloriando porque conseguiu, sabe, fuder com o cara com 80 anos de idade, fuzilar com a vida do sujeito. Não fala fuder com o cara no programa de TV. Não, calma um pouquinho, mas deixa eu só falar uma coisa para você aqui. Eu acho que o presidente já falou algumas coisas aí. O senhor... Pode falar o que quiser aqui. Não, mas fazer... Você fica falando fuder com o cara, rapaz? Não fale palavra. Como é que você fala fuder com o cara? Não, você está falando essa palavra. Aí é o seguinte... Depois vocês fazem como é que o senhor vai vai procurar, rapaz. Como é que o senhor vai poder, vai conversar com o pessoal do seu GAECO? O Tinho está rindo lá. Ô, meu irmão,
o senhor vai colocar essa questão do GAECO para funcionar por esse lado, não ficar só no negócio que é da mídia, não, média, o GAECO está muito em cima de mídia. O GAECO é uma força-tarefa para combater o crime organizado. Não, mas claro, não é só que ele não vai pegar essas pequenas coisas no varejo. Infelizmente, a maior demanda que existe dentro do GAECO, nós estamos ligados e não damos conta. Inclusive, hoje ainda recebi uma cidade do interior sobre o desvio de dinheiro público, né, que menos dinheiro público é menos escola, é menos saúde. Tudo bem. Claro, isso vai continuar existindo. Claro, é pedofilia, é tanta coisa. Sim, exatamente. Então isso vai existir. O senhor está dentro dessa área, sabe como é que é as memórias aí. Tanto é que, nesse sentido, com o mesmo orçamento que tem aí... Não, porque começou a mudar um pouquinho esses dias para cá, não sei o que foi, que começou a entrar nessa área. A gente vê a Polícia Civil, a Judiciária, o GAECO prendendo bandidos. Começou uns negócios assim que antes nós estávamos muito. Por isso que eu estou perguntando se isso vai continuar, se não vai... Depende das investigações chegar na demanda. Veja bem, veja só a independência... Só investigar político, não é possível que só político é bandido, não é? O norte que eu dei para a doutora Ana Bardusco e o doutor Mauro que, por sinal, é um exemplo de promotora. E o doutor Mauro Zac e as promotorias regionais... O Mauro dispensa comentário. É no sentido de fazer o trabalho de forma produtiva, objetiva e discreta. E que nós temos o maior resultado não é para a mídia. Nosso maior resultado é nos tribunais, para que nós chegamos lá com as provas bem qualificadas para manter as nossas teses em relação ao desvio. A doutora Bardusco é bem assim. Muito qualificada. Doutor José Antônio, ficou bem... Parece filho de Astorga, né? Interior de São Paulo, né? Paraná. Eu sou de Marília, né? Marília fala assim também. Essa é uma das coisas, né? Do nosso doutor? Essa é uma das coisas do nosso Brasil. Se você me chamasse de mestre, eu fui professor. Professor. Comecei a fazer meu doutorado, mas nunca me afastei para escrever meu doutorado. Então, na verdade, eu não sou doutor. Na PUC em São Paulo. Não sou. Mas veja o nosso... Eu sei que não é, né? Mas veja o nosso... Doutor é quem fez doutorado, né? Veja como que é o nosso condicionismo ainda em algumas coisas. O brasileiro tem essa, né? Doutor. Exatamente. E na faculdade a gente aprende isso. Não chame ninguém de doutor. Doutor é só quem tem doutorado. Aprende na faculdade isso. Mas existe o visto A. Promotor de justiça, procurador. Vamos falar assim, procurador. Eu tenho uma atitude comigo seguinte, eu acho que tem uma filosofia. O respeito não está no nome do tratamento. Está na atitude. Mas assim, doutor, o senhor nós tivemos... Não adianta nada, né? Bom, nós tivemos a polêmica do Tribunal de Contas esse ano. Foi esse ano ou ano passado? Foi ano esse passado. Ano passado já? Faz tanto tempo assim já? Não, foi esse ano. O Mauro Zac queria ser conselheiro, depois aí o promotor não pode ser, o juiz também não pode ser. Foi candidato, enfim, acabou indo o Maluf, que deve ser presidente do Tribunal de Contas, inclusive, esse ano. A Assembleia mudou essa norma, agora promotores, procuradores, juízes podem se candidatar. Né? Então, mas eles vão ter que pedir conta do cargo deles, né? A pergunta é, o senhor tem essa pretensão? O quê? Tribunal de Contas? Não. Não é meu... O senhor não quer ir para o céu sem morrer, então? Só morrendo primeiro, né? Veja bem, o Tribunal de Contas tem um papel importante. Porque o Tribunal de Contas é o céu, né? Dos órgãos. Eu não sou do direito financeiro. Eu acho que para você ir para o Tribunal de Contas... É um juiz de contas, né? Eu não gosto muito de números, né? Eu gosto mais de gente. O Ministério Público de Contas... Eu também. Eu reprovei em matemática também. Por que o Ministério Público de Contas, aproveitando, ele aprova... É o Ministério Público. Aprova e os senhores depois entram com uma ação ignorando que teve aprovação do Ministério Público de Contas. O MP é mais que o Ministério Público de Contas? Não se considera. Nós saímos do Ministério Público de Contas e eles fizeram um concurso para ter o seu Ministério Público de Contas próprio. E aí? O que eu posso te dizer do Tribunal de Contas nessa discussão da viabilidade do Tribunal de Contas, da funcionalidade do Tribunal de Contas? Do Ministério Público de Contas, quer dizer. Mas o meu sonho de consumo como Procurador-Geral de Justiça, como promotor, é que nós tivéssemos também uma estrutura tão qualificada de técnicos como tem o Tribunal de Contas para nos assessorar. Eu só tenho 50 para fazer o papel que o Tribunal de Contas eu não sei quantos tem. Né? Acho que também é uma evolução do Tribunal de Contas, ele já melhorou muito, nós temos ali excelentes técnicos, né? Há trocas de informações também entre os Tribunais de Contas com o Ministério Público. Então, é um caminho importante. Agora... Mas nos pareceres do Ministério Público de Contas que eles dão, os senhores não...
ignoram, entram com ação do mesmo jeito, como se não tivessem dado um parecer de nada. Eu desconheço, depende de situações. Quer Não, dizer, eu- veja bem, de qualquer forma, há um julgamento político também dessas contas. Depois vai para a Assembleia. Sim, mas se o Ministério Público aprova lá... É um outro Ministério determinado- Público. É um outro Ministério, não tem nada a ver com Então tem nada a ver, quer dizer, porque são depois- autônomos, têm suas posições. Falando em Assembleia, existiu Que são uma ignoradas as situação posições dele. entre o MP e Pode a existir Eles divergências, devem- não, pode eventualmente entre o existir MP e a divergências. Assembleia, até se tentou abrir ou chegou a abrir uma CPI do Ministério Público, enfim. E a Assembleia hoje ela está pretendendo criar uma lei para que o Ministério Público também preste contas. Como é que o senhor vê essa ideia vindo lá do Parlamento? Está igual ao abuso aí. Mas nós já prestamos contas. Nós já prestamos Eles contas são exatamente ao Os Tribunal de deputados falam Contas. assim, pô, os Que caras é o vêm órgão aqui, auxiliar da Assembleia. os caras vêm, eles são órgãos auxiliar nossos, nós- eles vêm aqui, traçalham tudo, olham tudo e eles mesmos não prestam conta para ninguém. Ah, tá. Quer dizer, então, eles querem fazer, palavras de deputados para nós, querem obrigar o MP a prestar contas igual a Assembleia presta, Mas igual o nós governo prestamos no Tribunal de presta. Contas que depois manda para a Assembleia. Nós prestamos. O Tribunal de Contas, tanto é que chamamos o Tribunal, mas o Tribunal de Contas vai lá todo ano. Né? Faz a prestação de contas. Tem lá, olha, tem indicações, isso deve ser feito de outra forma. Mas é igual a isso lei do aqui- abuso, até do Código Penal, né? Tem a mesma- Também, tem a mesma situação. Bem arquitetado. Não, mas eu entendo que a questão é muito mais política. Tem multas. Muito política. Já teve um procurador-geral nosso que pagou uma multa, né, entre outros, que eu posso, como administrador, pagar multa. O promotor do interior não pagou a conta de luz, pagou atrasado, saiu da conta do procurador-geral. Nós pagamos multas também no Tribunal de Contas. Pô, não estão pagando luz lá no interior. Já, pode atrasar, o promotor não pagou. Aí paga sai do multa. teu salário, sai Sai do da teu conta. salário, exatamente. Excelência, e as cartas marcadas, como é que ficou esse negócio? É isso que ele Cartas está falando? marcadas. A carta marcada é a operação, A aquela que... operação aquela questão de férias de promotores. Mas que história é essa de promotor ter 60 dias de férias também, procurador? Não, é a indenização. 2 férias por ano? Juiz, promotor tem 60 dias de férias. É Só se fácil. muda a lei. Só se mudar a lei. É verdade. Já houve uma discussão da época no Supremo para diminuir Me para 30 perdoe, nenhum dias. trabalhador tem isso no Brasil. Eu acho que Mas é um Duas trabalho de diferenciado 30 também. dias, né? Talvez Mas o há uma estresse possibilidade, emocional há há uma complicado. possibilidade até de se mudar e ter o recesso, igual tem o recesso Aham. parlamentar para nós também. Tem que ver também o estado de É. saúde, né, das pessoas Isso também. Eu falo O porque estresse é esse muito tipo de grande. coisa gera um Sim, desgaste para a claro. instituição. É, As pessoas, exato. pô, peraí, os Sim. caras pensam que são deuses. Sim. Amigo, mas tem o seguinte, nós temos que ver, nós da mídia somos muito culpados disso, eu me incluo até, porque tem que ter a modéstia, a humildade. Está tendo discussão Porque, disso novo. Talvez não termine em 60 dias, mas nós vamos ficar com aquele recesso. Tem o do recesso meio de julho, ano. já de dezembro e pronto. E vai dar a mesma Igual coisa. tem que os- Assembleia, igual Exato. tem governo. O governo não tem. O nosso está legalizado como férias. Da Assembleia Legislativa está como recesso. E da Câmara Federal, recesso. Já, mas vem cá, Vamos ver. olha, veja bem o procurador. Nós já Simplesmente- temos uma hora aí já, aqui, João. simplesmente fechando aqui da minha Então parte. vamos fechar que o procurador Fechando da minha tá parte é o seguinte. corrido. Não, eu sei, mas só uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, que eu queria colocar. Simplesmente, há sempre uma crítica à questão de salário. Cara, a mídia força isso, os críticos do Ministério Público querem enfraquecer o Ministério Público, forçam isso, querem enfraquecer o Judiciário, forçam isso, e aí vem até de assessor da classe política, o patrão lá fica incomodado, eles vão perder a boca da história, aí põe o cachorrado para cá, mordendo os calcanhar. O que acontece? É uma coisa bem simplória que eu estou colocando aqui para poder o povo aqui entender. Tá? Criticando o salário do promotor, criticando o salário do juiz, e eles querem que, com todo o respeito ao pedreiro, ao gari ganha tanto, eles ganham 30. Para um pouquinho. Você quer comparar gari com juiz? Mas aí que tá, você está respondendo por mim. Eu quero saber o seguinte, o senhor não... Cara, estudou quantos anos? A vida inteira, você estudou Pois é, até mas hoje. aí que eu tô, você está respondendo o que ele tinha que responder. É bom. Aí é o seguinte, eu me pergunto como Tô é fazendo que é. papel do Tinho aqui. Não, você está defendendo uma coisa que muitas vezes lá atrás vocês não Aí o cara defendem. para de estudar na Como é que segunda o senhor série vê primária e essa quer ganhar questão? 30 pau por mês. Não vai ganhar, né? Meu amigo. Não, nisso que vocês estão falando é o seguinte, que nós estamos tendo no país... O juiz tem que ganhar 500 mil por mês. há uma- Aí não ia ter corrupção no há judiciário. nós temos que ter Não, nós não temos tem que- nada a ver isso. nós Não, Quando tem a ver é sim, seu corrupto, o Pedro. cara é corrupto. Nós temos que ter... Não chega, não nós tem temos nada que ver com nós salário temos- com nós corrupção. temos, eu sou favorável que nós temos num país de economia de mercado, onde Eu também. que já para uma tendência liberal, que tem a questão meritória. Agora, para a gente ter uma questão meritória, a gente perde boas cabeças, é que nós tenhamos, né, eu
apesar das minhas dificuldades, sempre estudei em escola particular. Meu pai e minha mãe dando sangue, eu estudei numa escola particular. Eu Escola só dos estudei padres. escola Os pública. padres eram amigos do meu pai. Então o que eu queria dizer? Porque é bonito reconhecer isso, né? Pois é, mas o que Porque eu quero dizer demagogia, é gente, que é história que pública. numa questão meritória, se nós tivéssemos uma escola pública de qualidade, né, com ensino fundamental. Como a Aurora tinha. Quem entra na Universidade Federal, gente? Só burguês. Só rico. Nos cursos principais. Só quem- Só quem estudou no Macri, no São Gonçalo, no Sim. Exato. É verdade. Então, E que faz uns cursinhos, né? por isso que nós temos que ter Tá tudo errado. estudo fundamental bom para as boas cabeças que a gente perde. Então, aí sim é uma desigualdade nesse sentido. Aí só entrou na educacional, que é Por ótimo. isso, eu defendo que a Universidade Federal acabe, parceiro. Aí falou o A Universidade professor. Pública tem que acabar, o governo tem que investir em educação básica. A universitária, quem quiser que pague, como é nos Estados Unidos. Simples assim. Ó, eu Bom, finalizo a minha pergunta aqui, a última pergunta para o senhor, se me permitir. Que Vai. o senhor acha que o que não colocou lá atrás, que pagando bom salário para juiz, para promotor, isso aqui não vai ter corrupção, o senhor acha que tem que ver isso aí? Porque eu não acho. Eu acho que não existe a ocasião que faz um ladrão. Eu acho que o ladrão nasce pronto. Se eu passar uma porta e estiver aberta, eu vou entrar lá e roubar. A questão o cara veja bem, rouba. numa economia. Tem a ver, eu acho que não tem a ver não, ganhar bom salário para não ser corrupto. Não, numa questão O cara pode ganhar um mau salário e não ser corrupto. Uma questão de capitalismo, veja só. Os advogados, merecidamente, numa questão de concorrência de mercado, nós temos excelentes promotores, juízes, né, que optaram por uma carreira para ter uma tranquilidade no final da sua aposentadoria. Que nem isso, mas nós vamos ter essa segurança. É do jeito que está. Do jeito que está, Não não. dá. Né? É verdade. Então você ganhar, né, o salário é 30 e poucos mil, é verdade, é 30 e poucos mil. Tira 27% de imposto de Depois venda, já foi. tira 11% do nossa Só Previdência, que vai vai, 17 agora para 14% ou até 22%. Não chega a 20 pontos. E aí ainda você paga um plano de saúde razoável aí. Quer dizer, o teu salário, né, que é um ótimo salário, agradeço a população que nos paga com os de pó, mas é um salário de 20, 22 mil Mas reais. tem os penduricalhos. E tem que manter um certo status quo aí. que Não é tem mais, difícil os também. penduricados Não tem mais, acabaram. Acabou. Porque eu tinha um tal de É que eu vi auxílio isso, livro que é uma vergonha, né? Acabou. Mas acabou. Pelo Paletó, amor de livro, acabou tudo, tirou tudo. Falando, o que eu ia falar mesmo? Tô ficando velho, JP. Eu sei que faz 70 anos eu fico velho. Estamos cara. encerrando o programa. Estamos encerrando o programa, é isso? É isso aí, é isso aí. Você pegou a caneca pro Plutinho lá, aqui, João? E traz pra nós lá. Estamos encerrando o programa, Tem que ele entregar uma comanda o putinha. programa, eu queria que o senhor fizesse o encerramento do senhor, o que o senhor tem para encerrar aqui, para a população, o que o senhor traz do Ministério Público, de novidade, assim, entendeu? Ter tranquilidade para a população. O que só o senhor tá na minha coloca? sala, meu irmão. Esse Pega- novo MP que está chegando, depois da lua, de abuso que o senhor colocou aqui, essa coisa toda. Como é que o senhor vê esse novo MP que o senhor e os seus colegas, todos, do promotor que recém entrou, ao procurador mais antigo lá? Qual é a filosofia do senhor que estão colocando hoje em dia? Porque houve mudança, a gente sente que houve mudança. Graças a Deus está sendo para melhor. No início teve ruído, mas está sendo para melhor. Sem querer lhe agradar, que contato a ver, não preciso lhe agradar. Eu tenho respeito para o senhor, profissional e como cidadão. Te agradeço. Mas Veja precisamos- bem, o Ministério Público é uma construção e um amadurecimento do Brasil. E do Ministério Público Mato Grossense não seria diferente. Eu quero dizer que, nesse sentido de avanço, e as propostas que eu trouxe, é de uma ideia dos colegas. A ideia não é só minha. Colegiado. Então, GAECos regionalizados. Ah, como é que vai ser isso? A Pelo amor de Deus. proteção das bacias, que o doutor Scalopes é capitania, isso. Ou seja, nós temos ali todo um planejamento estruturado e discutido entre nós. Como é que vai ser os gaecos? Só esse pedacinho dos gaecos. Os GAECos estão já a pleno vapor. Como é que vai ser se regionalizado? estruturando. Como é que funciona? Nós temos na região, Centralizado aqui? nós temos na região de Sinop um GAECO, nós temos na região de Cáceres, nós Ó, temos... pessoal, é bom nós saber temos na aí, ó, região- os malandros aí, ó. Na região de Barra do Garças e Rondonópolis. São 4 GAECos que já estão funcionando, se estruturando e já vão começar Está tendo resultados ou ainda não deu para... Está estruturando, não está operacional ainda. Já está começando, já tem investigações em andamentos e algumas que foram O senhor acha que redistribuídas. para o ano que vem vai estar em pleno vapor? Sim, estará É? sim, bem estruturado. Vai ajudar pleno muito vapor. aqui? Vai desafogar o GAECO central. Central. Aqui. É isso. E vai condicionar de operar mais, né? Vai dar mais capilaridade às atuações. Essa é a ideia. A ideia é E aí vai também verticalizar as atuações, não vai ficar só contra vereador, prefeito, essa coisa toda. Não vai pegar todo mundo que tiver. Quem cometer crime, É, for crime desvio de organizado, conduta aí, queremos né? passar na nossa lei. Falar em pegar todo mundo a casa de quem vai cair nos próximos dias, você pode falar? Daquelas pessoas que estejam cometendo crimes. Não, excelente, amigo. Obrigado.
sou obrigado. Agora foi bem gaúcho de Olha, vou encerrar essa entrevista, quero entregar para o senhor, procurador. A caneca do nosso programa. Satisfação, segunda vez que eu vejo. Segunda vez que o senhor vem, então não se tamo junto. sinta, O Tinho Costa Marques, que é assessor do procurador, está aqui também. É o famoso Tinhossauro, né? Igual a mim, igual ao JP, dinossauros do jornalismo. Exatamente. 50 anos de profissão. Pode... Eu quero dar uma dessa aqui pro JP, porque é aniversário dele. É verdade. Antes de a gente começar esse programa, teve até uma festinha aqui, uma resenha. Bem, obrigado pelo carinho. Aliás, o bolo, ele trouxe o bolo e a gente não comeu. Obrigado pelo programa. E o senhor dá o meu abraço para o doutor Toninho. Não, essa para você, senhor JP. Eu dou um abraço para o doutor Toninho, presidente da MP, porque a última vez que tivemos aqui foi um pouco hard com ele. O senhor só nos conduziu um pouco mais. Ele estava muito tenso, com muita coisa para defender. O Toninho ficou bravo. Ele defende... Presenciação não é fácil. E ele tem que defender... Tem mesmo. E nos defende muito bem. Muito bem. Ele é um advogado do Ministério Público. Com certeza. Tá bom, olha, todo mundo convidado para ir lá pro Getúlio. Vamos, Getúlio fechou, né, cara? Aniversário do JP. Vamos pro Dom Sebastião, o JP vai pagar o jantar pra todo mundo hoje, tá bom? 70 anos não é pra qualquer um não, irmão. Com carinha de... Com carinha de 50. 69, né? Não, 69 é outra coisa. Carinha de 59, tá bom. Obrigado, gente. Tchau, Kim Jong. Obrigado você também. Obrigado, Tinho. Obrigado, procurador. Acertei dessa vez, não falei procurador. Obrigado pelo carinho aqui do Conexão Poder e do repórter. Leva a sua caneca lá pro seu escritório em Brasília, tá bom? O senhor lá. também. Abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E